que nós vimos aqui na Arena foi um dos maiores escândalos de arbitragem da história do futebol brasileiro. Um árbitro que não quis marcar um pênalti escandaloso, um pênalti de concurso, e não quis expulsar o camisa 10 do Internacional num lance óbvio e evidente de cartão amarelo, sendo que ele já tinha um cartão amarelo, portanto receberia o segundo. Tem muita coisa legal para se falar sobre o Grêmio hoje. Foi um Grêmio diferente, um Grêmio com outra postura, um Grêmio, sobretudo no primeiro tempo. No segundo não foi muito legal, mas no primeiro tempo, um Grêmio com postura agressiva, um Grêmio chegando junto, um Grêmio marcando forte, um Grêmio com virilidade, não com violência, mas com virilidade, marcando em cima, padrão Grêmio, jeito Grêmio de jogar futebol. James Freitas manteve o esquema tático 4-2-3-1, mas a postura, o posicionamento foi bem diferente e é claro que a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Mas eu não posso ignorar o grande fato dessa noite aqui na Arena, que foi a operação sem anestesia sofrida pelo Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Um pênalti escandaloso que o VAR chamou e Braulio da Silva Machado, juizeco incompetente, que outro dia foi afastado pela Federação Catarinense de Futebol. O cara que não serve para apitar campeonato catarinense foi escalado pela CBF para apitar um clássico Grenal e foi extremamente prejudicial ao Grêmio. Interferiu diretamente nos acontecimentos do jogo. O Grêmio foi operado. Ele não quis expulsar o Alan Patrick, ele viu que o Alan Patrick fez a falta para cartão, já tinha cartão e ele não quis expulsar o Alan Patrick e não quis marcar o pênalti, mesmo assistindo o lance na televisão, o que foi um escândalo sem precedentes na temporada do futebol brasileiro. Curiosamente, o Grêmio prejudicado mais uma vez e o Internacional, que é o time mais beneficiado pela arbitragem no futebol brasileiro, vide aquele lance contra o Cruzeiro, que a CBF até se obrigou a afastar o juiz que fez aquela pataquada. O Inter acaba sendo beneficiado mais uma vez nesse Grenal em que o Grêmio foi operado. Vão deixando o like no vídeo, vamos falar agora sobre a parte tática. Me exaltei nesse começo, mas não tem como ser diferente. Não seria ético, não seria honesto da minha parte começar o vídeo falando por outro assunto, porque o fato preponderante da noite foi a operação sem anestesia que o Grêmio acabou de sofrer. Agora, teve coisa boa também. Claro que teve. Foi um outro Grêmio. Foi um Grêmio totalmente diferente. Então, vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu peço para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, pessoal. Quem não conhece ainda aqui o trabalho, eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista, um pouco exaltado às vezes, mas eu sou gente boa, tá? Se inscrevam no canal. Vamos lá. 4-2-3-1. Esse foi o esquema tático do Grêmio. O mesmo que vinha sendo usado, o esquema sim, mas a postura totalmente diferente. Um 4-2-3-1 inclinado para a direita, um 4-2-3-1 assimétrico. Não era o ponta direita aqui e o esquerda aqui, era o ponta direita bem aberto, o Kiki Oliveira em cima do Bernabé. Cara, há quantos grenais eu tô falando para jogar em cima desse Bernabé, que os colorados amam e acham que é uma maravilha. Ele apoia muito bem, claro que apoia, mas na defesa ele é uma fraude. Na defesa ele é fraquíssimo. O Edenilson deu um drible desmoralizante em cima desse rapaz. O Kiki Oliveira foi o melhor jogador em campo. Eu sou um crítico ao Kiki Oliveira, mas ele foi o melhor jogador em campo hoje, estraçalhando o tal do Bernabé. Por que diabos que nos últimos grenais o Grêmio não jogou em cima desse rapaz? Bom, hoje nós jogamos e deu certo. Kiki Oliveira bem aberto, o Edenilson de meia central no desenho tático, mas na prática do campo também bem inclinado para a direita, e o Monsalve, que era o ponto esquerda, jogando por dentro. E o Grêmio tendo aproximação.
uma coisa que o Quinteiros nunca quis, e agora com 2 dias o James Freitas conseguiu pelo menos dar uma noção de aproximação a esse time do Grêmio, e funcionou. Teve tabelamento, teve jogada de combinação, teve triangulação, teve muita coisa ofensivamente, sobretudo no primeiro tempo. No segundo aí não rolou. Ainda sobre o primeiro, tá? James Freitas fez algo muito interessante. Ele matou o Dodi, tá? Ele disse: Dodi, tu não vai jogar, mas tu não vai deixar o Alan Patrick jogar também. E ele acabou com a articulação do Inter. Só que o Roger, inteligente pro segundo tempo, o que o Roger fez? Bom, o Dodi colou no Alan Patrick, beleza, Alan Patrick lateraliza, Fernando sai um pouco de trás, e o Fernando passou a ser o articulador do Inter. O Inter empurrou o Grêmio contra o nosso campo. E aí no segundo tempo o Roger foi inteligente, ele colocou 2 articuladores de beirada. Ele colocou o Tabata de um lado, Gabriel Carvalho do outro, e mais o Borré na frente, porque o Borré sai da área para articular também. Então o Roger ficou com o Borré, que sai da área e ajuda na criação, Tabata, que é articulador, Gabriel Carvalho, que é articulador, o Alan Patrick circulando para tontear o Dodi, e mais o Fernando chegando de trás. E aí o Inter passou a ter posse de bola e passou a pressionar o Grêmio. E aí o Grêmio não se achou. E aí eu acho até que o James demorou um pouquinho a fazer trocas no segundo tempo. Agora, foi um bom Grenal, cara. Um Grenal em que os dois poderiam ter vencido. O Thiago Volpe fez uma defesa no primeiro tempo, uma coisa assim inacreditável, uma defesa monstruosa num chute do Valência. O jogo de hoje marcou a volta do Kahneman, que falhou nesse lance do Valência, mas depois disso fez um Grenal irrepreensível, um ótimo Grenal do Kahneman tirando esse lance. E agora, é claro, o Grêmio também poderia ter vencido. Tem um lance que o Bright White se estica todo e não alcança, poderia fazer o gol. O Aravena pega de sem pulo uma bola sem ângulo e o Antony faz uma baita defesa. Até não dá para ver direito se foi o Antony que defende ou a bola bate no pé da trave. E tem esse pênalti que é simplesmente o lance mais escandaloso da história dos campeonatos brasileiros. O que aconteceu aqui na Arena foi uma operação. Agora, o jogo de hoje também marcou a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? Foi a primeira atuação realmente boa do Grêmio, mesmo que por 45 minutos. No segundo tempo, cara, o Inter tem um técnico bom do outro lado, tá? Ele fez mudanças e aí nessas mudanças fizeram o Inter melhorar no jogo e o Grêmio teve uma queda significativa. O pênalti pro Inter foi bem marcado, o João Pedro pula com o braço aberto, mas o pênalti pro Grêmio foi um escândalo e o Grêmio foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Para vocês, quem foi o melhor jogador em campo? O que mais faltou a gente destacar nesse vídeo? Comentem aqui embaixo, deixem o like, se inscrevam no canal.